E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando Wesley. E nesse vídeo você vai aprender a fazer rachura, tá? Que é uma técnica que tu já viu em algum lugar, tá? É muito comum nos mangás usar essa técnica de rachura, tá? É uma técnica muito interessante, dá uns desenhos muito legais, dá uns aspectos muito legais. E eu acho super interessante você praticar, tá? Porque isso... O que é a rachura? Vou te explicar. A rachura basicamente é você fazer as sombras do desenho em linhas. Isso é muito bom porque, principalmente nos mangás usados, porque isso dá um contraste no desenho, então tu não deixa o desenho em branco só. Então isso realmente dá muito mais vida pro desenho e é muito mais prático de tu fazer, né, do que tu for fazer às vezes uma pintura totalmente preta, assim, coisa assim. Isso também complementa, mas muito mais fácil tu fazer uma pintura colorida, né? Uma pintura colorida tu vai demorar muito mais, vai ter muito mais dificuldade, vai custar muito mais tempo. Então, às vezes, a rachura, principalmente nos mangakas, eles usam para acelerar o processo, mas deixar um efeito legal também, tá? Então, eu aconselho você a fazer porque, como as linhas elas são feitas nas sombras do desenho, isso te ajuda a entender como funciona a luz e sombra e como aplicar elas de uma forma eficiente. Se você não souber fazer luz e sombra, e tentar aplicar esse efeito de rachura não vai ficar legal, tá? A rachura ela precisa você saber fazer luz e sombra, saber como funciona, saber como fazer tons diferentes usando linhas, isso é muito importante também, tá? Que eu já vou explicar tudo nesse vídeo, mas é extremamente importante você saber luz e sombra para saber dar certo, para conseguir fazer dar certo nesse desenho, tá? Então, um ponto muito importante é você entender pelo menos como funciona luz e sombra. Isso é bom para você praticar, porque isso te obriga a praticar, mas você precisa entender pelo menos o que é luz e sombra e como aplicar isso. Se você não sabe, não entende realmente nada disso e nem sabe o que é muitas vezes, clica na playlist tutoriais de desenho, tá? Playlist que eu vou deixar no final desse vídeo. Clica nela que ali tem vídeo explicando exatamente o que é luz e sombra e como aplicar nos seus desenhos. Depois que você entender isso, você consegue usar esse método de rachuras para você praticar elas. Então é muito importante você saber pelo menos o básico para você conseguir treinar realmente, né? Então esse método de rachuras é um método muito bom para isso, para você treinar. E como tu vai fazer elas? As rachuras, como eu falei, elas são as sombras do desenho, só que em formato de linhas. Então, sempre que tu for fazer o desenho, tem as sombras mais claras, as sombras mais escuras. Por isso que é importante para você saber dar o contraste do desenho. Olha como aqui no desenho da Anne, tu viu que eu fiz algumas linhas embaixo do cabelo dela, que é onde ficaria a sombra. Tu vê que eu fiz as sombras do desenho usando essa referência aqui, que é uma referência colorida. Então ali eu fiz algumas linhas. Mas agora, por exemplo, nos chifres. Os chifres eu vou fazer linhas também, só que aqui eu quero uma sombra mais escura. Então o que eu vou fazer? Eu comecei fazendo as linhas na diagonal, assim como eu fiz ali em cima no desenho da Anne, ali em cima da testa dela. Só que agora, como eu quero uma parte mais escura, eu vou fazer linhas em outro sentido. Então olha como eu estou fazendo agora linhas no sentido horizontal. Depois eu vou fazer esse sentido na diagonal de novo, só que no outro lado, agora indo da direita para a esquerda. Antes eu tinha feito de indo da esquerda para a direita. Então tu viu que ali na parte do chifre eu fiz em 3 sentidos diferentes. Isso vai dar um aspecto mais escuro, porque eu tô preenchendo muito mais em sentidos diferentes, mas tu ainda vê que é linhas. Só que agora tem vários sentidos, logo ficou um tom mais escuro. Ali em cima da testa da Anne eu fiz em só um sentido, então meio que seria só uma camada de linhas. Nos chifres eu fiz em 3 sentidos diferentes, ou seja, 3 camadas de linhas. É assim que tu vai fazer. Partes mais escuras tu vai aplicar mais sentidos, mais camada de linhas. Partes mais claras tu vai fazer menos sentidos e menos camadas de linhas. Agora, por exemplo, a sombra que eu quero, que seria a mesma sombra que a parte de cima ali da testa da Anne, eu vou fazer no mesmo sentido, que seria meio que no pescoço. Olha como eu tô fazendo agora no mesmo sentido que eu fiz ali da Anne, ali em cima, ali na testa dela.
fiz o mesmo sentido que a mesma sombra, que esse é a parte do tom de pele. Então eu quero as sombras sejam todas no mesmo tom. Depois disso, eu vou fazer a sombra um pouquinho mais escura. Eu quero uma sombra um pouquinho mais escura bem embaixo do pescoço dela. Para isso, eu vou fazer uma outra sombra em outro sentido de linhas. Bem simples, quanto mais escuro eu quero, mais sentido de linhas eu vou fazer e mais camadas de linhas eu vou aplicar. Mais claro, menos camadas e só um sentido. Então agora eu vou fazer isso ali um pouquinho embaixo do pescoço. Eu poderia aplicar outra, mas aí eu vou ficar mais ou menos no mesmo tom do que ali no chifre. Lembra que o chifre eu usei 3 camadas de linha, ou seja, o tom do chifre são 3 camadas de linha. Eu quero que esse embaixo do pescoço seja mais escuro, mas eu não quero que seja o mesmo tom lá do chifre. Logo eu fiz 2 camadas de linha. Então tu vê que sempre vai mudando, por isso é importante você saber fazer luz e sombra, para você entender o contraste. Em alguma parte que você quer uma sombra mais clara, tu vai fazer uma camada de linha. Tu quer uma parte um pouquinho mais escura, 2 camadas. Um pouco mais escura, 3 camadas. Uma parte bem escura, 4 camadas. Por exemplo, tu viu que no olho ali eu apliquei o preto de vez, eu preenchi o preto. Agora tá vendo que na camisa, a camisa original é um preto realmente, é totalmente preto. Eu preferi pegar e fazer no sistema de rachuras também, a camisa, tá? Só que aí agora eu peguei uma caneta com uma ponta um pouco mais grossa. Assim ficou um pouco mais escuro, então dá essa ilusão mais de preto, mas continua no sistema de rachuras. Tu pode fazer isso também, tá? Mudar as grossuras da caneta também vai ajudar a deixar mais escuro, mais claro, tudo depende como tu quer, tá? Mas sempre é importante tu entender o que? Tu tem que fazer, como tu vai fazer tudo na caneta, tudo baseado sempre no sistema de rachuras, tu tem que entender que tem que fazer partes com mais escuras e partes mais claras. Tudo é linha, só que tudo tem que dar o contraste. Por isso que é importante você saber luz e sombra. Por isso que é muito importante você saber isso. E por isso que é muito bom você fazer isso para aperfeiçoar a sua luz e sombra. Se você não for tão bom nisso, sabe o que é, mas não é tão bom em aplicar, treine isso aqui, porque isso aqui vai te obrigar a tentar fazer. Isso vai te ajudar a entender mais ou menos como funciona. Agora eu tô fazendo o cabelo. O que eu vou fazer ali? Eu vou fazer uma sombra ali que vai ser um pouco mais escura do que a pele, mas não vai ser tão escura quanto a camisa, quanto partes assim. Então eu tô fazendo 2 linhas. Eu vou fazer uma linha semeando na diagonal da esquerda para a direita, e outra linha na horizontal. Essas linhas, quais são os sentidos que tu vai fazer? Tudo depende de como tu quer, tá? Realmente tudo como tu quer. Eu sempre aconselho você fazer esse sistema em X, assim, de ou uma na diagonal e outra na diagonal contrária, em X também, ou numa diagonal e na outra na horizontal ou na vertical. Sempre comece com uma na diagonal. Eu acho que é as linhas que mais fica bonita, mas isso é indiferente um pouco, tá? Tu pode realmente fazer qualquer linha que tu quiser. Eu aconselho você fazer isso, tá? Outra dica também é que talvez esteja perguntando: nossa, mas eu não tenho meu traço tão firme, eu não consigo fazer essas linhas retinhas e tudo mais. Isso, no final das contas, não vai fazer tanta diferença. Óbvio, se você puder fazer o traço com o mesmo espaçamento entre elas, né? As linhas com o mesmo espaçamento e todas no mesmo sentido, na mesma posição, assim, traços bem firmes, vai ficar melhor. Vai realmente ficar melhor o seu sistema de rachura. Mas agora, se você não consegue fazer isso, não quer dizer que vai ficar ruim ou que você não deva tentar fazer esse estilo. Pode sim ficar bom, vai ficar legal sim, se você souber fazer ilustração, se souber dar o contraste necessário. Mas isso é um detalhe. Obviamente é o melhor. É bom até para você praticar, para você ter um pouco mais de firmeza na sua mão. Mas não se preocupa que isso não é o principal, tá? Claro, você vai tentar fazer um pouco, você vai ter um certo foco nessa área, mas não precisa ficar se preocupando como se isso fosse a parte mais importante. Não é. É realmente a parte mais importante, é você saber dar o contraste certo. Saber escurecer em algumas partes, saber deixar mais claras as outras e sempre fazendo assim, tá? Tô fazendo agora o cabelo, como exatamente eu falei, 2 sistemas de linhas. Eu não me lembro se eu peguei e fiz 3 linhas ali na parte de dentro. Mas se tu quiser, tu poderia fazer 3 linhas, sabe? Nessa parte aqui do lado do pescoço. Essa parte geralmente é um pouco mais escura do que as outras.
Então se eu quisesse fazer 3 linhas, deixar um pouquinho mais escura ainda, eu poderia ter feito. Não me lembro se eu fiz, mas eu acho que eu segui na parte das sombras do cabelo em si mesmo, tá? Mas é sempre fazendo isso. A caneta que tu pode usar pode ser uma caneta Bic, tá? Agora eu usei uma Unipin, mas eu já fiz esse efeito com uma caneta Bic, também dá certo, tá? Também dá certo. Só a única coisa que eu aconselho é pegar uma caneta que realmente não esteja falhando nem um pouco, né? Porque se tu estiver falhando vai ser realmente bem problemático. Porque tu vai ter que ficar voltando, e aí quando tem que ficar voltando é um problema. Aconteceu isso um pouquinho no pescoço, que eu comecei a falhar a caneta ali e eu tive que ficar voltando. Isso atrapalhou muito o resultado, tá? Quando começa a falhar a caneta, vira um problema bem grande. Então eu aconselho a sempre que você estiver fazendo, pegue uma caneta que não está falhando. Porque se na hora que tu estiver fazendo começar a falhar, isso vai te atrapalhar. Então eu aconselho muito tu se atentar a isso. Às vezes não tem o que fazer, às vezes não caneta tu tá tendo, tu vai seguindo mesmo, vai torcendo pra que não dê certo. Tu consegue consertar, mas é meio difícil, é meio complicado. Eu aconselho realmente ver uma caneta que esteja melhor. Mas pode ser uma Bic, pode ser absolutamente qualquer caneta, tá? Não tem nenhuma restrição. E ter muita paciência e estudando e com calma, tá? Realmente. Eu peguei uma referência colorida, mas se você não tem praticidade ou você não pratica, no caso, né? Ou você não tem confiança, pode sim pegar alguma referência que tenha já rachura que vai te facilitar. Mas eu aconselho a tentar fazer uma colorida que é realmente para tu começar a entender bem. Como eu falei, o foco principal desse método é você praticar luz e sombra e você se aperfeiçoar nessa parte, tá? Então isso é muito importante para você aprender a luz e sombra, é muito bom treinar usando esse método. Chegando aqui no final desse vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo. Vou deixar aí agora como ficou o resultado final do desenho, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo novos vídeos que tu queira, novos tutoriais que tu queira e clica na playlist aqui, tutoriais de desenho. Tem vários outros vídeos te ensinando com várias outras dicas, tá? Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!